Eu estudo na Embi Morumbi. Eu só tenho uma escola no Brasil, né? Em São Paulo, que É São Paulo, na Unisul, que é em Florianópolis. Certo. Eu não conhecia. Não, primeira vez, sim. Você? Primeira vez. E você? Já. Eu não conheço na profundidade. Entendi. Você? Primeira vez? Primeira vez. E a senhora? Eu conheço um pouquinho, tive a oportunidade de estar no spa onde eu era voltada na Ayurveda. Conheci um pouquinho, né? Bem legal. Você conhece a culturista, né? Ótimo. E a senhora? Também? Conhece? Sim. Vocês conhecem a Ayurveda? Eu sou de nome. Certo. Eu também? Eu conheço muito pouco. O que eu fiz uma vez que eu gostei muito foi uma massagem. É difícil falar. Massagem core. É uma massagem ayurvédica. Eu achei maravilhosa. Sim. Mas eu não conheço mais detalhes assim, sobre a Ayurveda, não. Tá. E a senhora? Eu conheço um pouquinho. Certo. Não. A senhora aí atrás já conhece a Ayurveda? Não. O casal aí atrás conhece? Eu sou terapeuta vegetariano. Então, de Ayurveda? Sim. Ah, ótimo. Se eu tiver alguma dúvida, então eu posso chamar, né? Você me salva aqui, se rolar uma dúvida, eu posso chamar. Como que é teu nome? Eduardo. Prazer, Eduardo. Então, qualquer coisa eu te chamo. Gente, então algumas pessoas aqui conhecem, outras não. A Ayurveda é uma medicina indiana, milenar, né? E ela traz muitos benefícios para o nosso corpo, organismo, porque é só tratamento à base natural. Ayu significa vida e Veda significa ciência. O Ayurveda que eu trago é sempre ligado à cultura, à nossa cultura, que é Hare Krishna. Então eu tento sempre integrar o Ayurveda com a nossa filosofia. Hoje eu vou passar, eu vou falar um pouco da alimentação, vou falar sobre os doshas, quantos doshas existem, a característica de cada um e da alimentação adequada para cada dosha. Então, dosha significa desequilíbrio. A palavra dosha vem de sânscrito, ela significa desequilíbrio. Nós temos 3 doshas, que é Vata, Kapha e Pitta. Esses 3 doshas... Deixa o pessoal se acomodar direitinho. Prabhu Bodhan aqui cuidando de vocês. Eu vou colocar uma almofadinha para ficar bem confortável. Aqui água chegando, gente. Calma que eu vou fazer mais uma fileirinha. Vocês querem ir passando? Quem daqui quer água? Vocês a água aqui também. Nada, se quiserem mais. Ó, já estão aplicando a água aí. Olha só, tá vendo? Ótimo. Então, os 3 doshas, dosha é desequilíbrio, né? A gente tem os 3, Kapha, Vata e Pitta. A pessoa, quando ela já nasce com a Prakriti, que é a natureza natural. A natureza natural é muito redundante, né? É a natureza dela. Ela já nasce com essa predominância. Então, sempre vai ter um dosha predominante. E os outros é que estão em desequilíbrio, que é a Prakriti. E existem 2 doshas da mente também, que é Manas, Rajas e Tamas, né? Só que hoje nós vamos nos assentar só nos 3 doshas, que são Vata, Kapha e Pitta. Então, os doshas, eles têm importância de cumprir as funções fisiológicas do organismo. Então, tudo que significa respirar, metabolizar e movimentar, os doshas, eles fazem esse trabalho. Então, tudo no nosso corpo está predestinado pelos doshas. Quando um deles está em desequilíbrios e não é tratado, é que vem a doença. Vou deixar um exemplo muito básico aqui que eu vou usar daqui a pouco. O dosha Vata, por exemplo, a pessoa que fica sobre o ar-condicionado com muito vento, muito frio, ele vai ter um desequilíbrio. E aí isso pode gerar uma doença caso ele não se cuide. Então, são pequenos hábitos no dia a dia que a gente pode fazer que vai trazer um benefício. Então, o primeiro que a gente vai falar é de Vata. Cada dosha, assim como tudo na vida, é formado pelos 5 elementos, que são água, terra, fogo, ar e éter. O Vata é sempre ar e espaço. Então, o que significa Vata? É aquilo que se move as coisas.
cada dosha tem uma qualidade, que nós chamamos de guna, gunas, né, que são em sânscrito. Então, cada um tem a sua característica. O de Vata, ele é seco, leve, frio, áspero, sutil e móvel. Então, a gente pode ter essa característica tanto no alimento quanto na parte física. Então, quando a gente vê aquela pessoa que tem a estrutura mais magra, a pele muito seca, o cabelo muito seco, até o tratar com as pessoas é um pouco seco, ela é uma característica predominante de Vata. Isso não quer dizer que ela realmente é de Vata. Porque, assim, numa conversa com o terapeuta, não tem como a gente falar em meia hora, olha, você é do dosha de Vata. A pessoa precisa estudar muito profundamente aquele caso, a pessoa em si também tem que se analisar para saber qual que é o dosha dela. Mas as características são essas. E na parte, eu também vou entrar na parte comportamental de Vata, né? Vata no nosso corpo, ele é responsável pelo entusiasmo, pela inspiração, expiração, o início dos impulsos naturais do corpo, como urinar, defecar, pensamentos, movimento do corpo. Então, toda essa parte está ligada a Vata. Tudo que é movimento está ligado a Vata no nosso corpo. Sintomas de Vata aumentado. Então, por exemplo, eu vou me dar como exemplo. Eu tenho uma estrutura baixa, eu sou magra, minha pele tem uma tendência a ser mais seca. Todas as minhas características são de Vata, né? Então, quando o meu Vata está agravado, aumentado, eu sofro essa consequência. Então, como é que as consequências? São a digestão irregular e instável, com flatulências, emagrecimento, tremores. Sabe aquela pessoa que tenta fechar a pálpebra e fica tremendo, ela não consegue relaxar? É Vata. Constipação, perda do vigor, sono, vertigem. Tudo isso são características de Vata agravado. Traços psicológicos de Vata. Memória curta. Se eles têm uma informação, eles compreendem muito rápido, mas logo em seguida esquecem. Não conseguem guardar por isso muito tempo. Tem pouca força de vontade, tendência para estabilidade mental e pouca tolerância. O traço mental de Vata são muito agitados, então naturalmente a pessoa já é ansiosa, muito pensamento. Não sei se você já ouviu falar, mas Vata virou meio que uma gíria. A pessoa é muito Vata. E não é bem assim, a pessoa de repente nem é Vata, tá com Vata gravado ali. É esquecida, é muito Vata. E não é assim, né? Mas quando Vata está gravado, tem essa tendência. Então, gente, de Vata, vocês conseguiram entender mais ou menos? Quem tem algo a complementar, alguma coisa? Fica à vontade. Quer complementar? O outro dosha é Kapha. Kapha já é mais pesado. Enquanto Vata é leve, pensa numa pessoa leve, uma estrutura magra, Kapha já é pesado, porque é mistura de água e terra. Então, o significado de Kapha é aquele que mantém as coisas juntas. Kapha, ele tem muita função de nutrir os tecidos, né? Então, aquilo que une. As qualidades de Kapha, né, que são as gunas, é oleoso, frio, pesado, lento, pegajoso, suave e estável. Então, a gente pode pensar numa pessoa com uma estrutura de Kapha, é uma pessoa que tem uma estrutura maior, né? Ela não é tão agitada quanto Vata, porque Vata são pessoas que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Kapha já é uma pessoa mais lenta, movimentos mais lentos. Pesado, né? Uma estrutura forte, a pele fria, mas não é tanto quanto Vata. Vata é frio e ressecado. Kapha é frio, lento e pegajoso, né? E estável também. Funções dos doshas, né? Que é do Kapha em estado normal. Ele confere a estabilidade, a untuosidade, a compactação, né? Que é a firmeza das articulações, e é responsável pelo autocontrole e paciência. Kapha são aquelas pessoas que naturalmente são muito amorosas. Não vê maldade nas pessoas, que aquele abraço conforta, sabe aquelas mulheres que cozinham e você prova aquilo, nossa, é um conforto, dá um abraço. Kapha tem muito essa característica. Sintomas dos doshas, né, do Kapha aumentados. Então,
Kappa aumentado, ele produz debilidade da atividade digestiva, porque o poder digestivo dela começa a ser mais lento, porque ela, por ser muito pesado, né, aí começa a ser mais lento. Excessiva na salivação, preguiça, que é um traço muito importante de Kappa. Uma coisa importante para falar, o que agrava o dosha, né? Então, quando o dosha é ligado a semelhante, por exemplo, vata é frio. Quando ele está no ambiente externo que é frio, isso agrava. Então, como eu falei do exemplo do ar-condicionado. Vata, debaixo de um ar-condicionado com frio, vai agravar. Isso ele vai ficar muito mais frio e ressecado. Kappa, tem essa questão da preguiça. Se você deixar uma pessoa com predominância de Kappa num sofá, com uma TV e comida, ele vai ficar horas. Horas e horas. E a pessoa vai ficar com preguiça. Isso vai trazer ruim, porque a pessoa não vai fazer nenhuma atividade física. Isso vai ser um dia, 2 dias, uma semana, e ela não consegue sair desse ciclo da preguiça. Tem a sensação de peso, a coloração branca nas fezes e frio. Frouxidão da parte do corpo, dispneia, tosse e excesso. Uma outra característica de Kappa também são os mucos que tem, né? A pessoa, quando está com sinusite, com muito muco, garganta, pulmão, essa parte é tudo de Kappa. O que de vata tem mais secura, Kappa tem muita oleosidade. Então traz esse desequilíbrio também. O traço psicológico, né? Como eu falei, que é uma pessoa muito amorosa, nunca fala duramente, nunca abusa de ninguém, pode guardar inimizades profundas para sempre, porque são muito sentimentais, né? Eu sei que essa parte de traço psicológico lembra muito os zodíacos, né? Mas não é. São estudos que fizeram, a gente segue os clássicos que são há muitos anos, então essa parte comportamental tem muito a ver. São tolerantes, calmos, compreensivos e amorosos. O que vata tem secura ao tratar com as pessoas, Kappa tem muito, que a gente chama de snigda, né? Que é a pessoa amorosa. Pitta. Pitta já é água e fogo. E o significado de Pitta é aquele que digere as coisas. Significa esquentar, cozinhar, transformar. Então, tudo que é transformação no nosso corpo é Pitta. Tanto na parte física como mental. Então, a gente, no decorrer do nosso dia, a gente precisa transformar o nosso alimento, que a gente come, e as sensações também. Tudo que a gente vê, ouve, tudo isso a gente tem que transformar. E é Pitta que faz esse papel. Então, os gunas, as qualidades de Pitta, é um pouco oleoso, penetrante, quente, leve, odor desagradável, móvel, não agitado e líquido. Esse odor desagradável, por exemplo, um exemplo muito básico. A pessoa, quando ela está com uma digestão muito ruim e é ligada a Pitta, ela tem mau hálito. Então, essa questão é de Pitta. Pitta é responsável por todas as transformações metabólicas no corpo e químicas no corpo. Então, tudo que é ligado à transformação é de Pitta. Ele governa a digestão mental, nossa capacidade de perceber a realidade e entender as coisas como elas são. Então, tudo que digerir é ligado a Pitta. Pitta, como uma pessoa, estrutura, né, já aquela pessoa mais alta, tem um apetite muito forte, se dá meio-dia e ele não comer, vai ficar super mal-humorado. Então, essa questão da fome de Pitta é muito marcante. E Pitta, por ser quente, não pode ter um ambiente quente com pimenta, porque isso vai agravar. Então, tudo que é parecido com o que são os gunas de Pitta, isso eleva o dosha o dosha que a gente está falando, né? Em estado normal, o Pitta, ele cuida da digestão, da manutenção da temperatura corporal, pela visão, produção da fome e sede, apetite, sabor, inteligência e percepção, retenção de memória, coragem, força e suavidade no corpo. Tudo isso é o que Pitta faz quando está em estado normal. Quando ele está aumentado, está um pouquinho claro, mas eu vou ler para vocês. Quando o Pitta está aumentado, ele provoca a coloração amarelada nas fezes, na urina, os olhos e excessos de fome e sede.
sensação de queimação, sono reduzido, azia, gastrite, úlcera, problemas de pele, inflamação, acne, urticária, herpes, furúnculo, tudo ligado à pele, quando está inflamado, é Pitta. Tendência para sangramento, hemorragia nasal, menstruação intensas, é Pitta. Calor e sintomas de ardência. Sabe aquela pessoa que está, tipo, 20 graus, ela está suando, transpirando, morrendo de calor. Meu marido está ali porque ele é assim. E você está morrendo de bata, está lá passando frio, todo gelado, coberto com gorro, e Pitta está naquele calor. Então, é difícil quando os dois doshas, as pessoas moram juntas e tem que equilibrar isso. Mas Pitta, o marcante é a questão do calor excessivo. E o aspecto, né, emocional tem a raiva, a intolerância, a agressividade, ciúmes exagerado, que entra já no traço psicológico. Mas eles têm boa compreensão, são pessoas muito inteligentes, perspicazes, bons oradores e gostam de ser líderes. Aí, eu passei tudo muito rápido e é claro que vocês, pelo que eu falei, vocês conseguiram entender, mas assim, a característica de cada dosha? Vocês conseguem enxergar isso em vocês? Tá, eu tenho um teste aqui, eu não sei se vocês podem ter interesse em responder, porque assim, o terapeuta ele nunca vai falar para a pessoa, numa primeira consulta, numa primeira conversa, igual a gente aqui está 20 minutos, qual é o dosha. Mas só para vocês terem uma ideia da característica de cada um, para a gente dar continuidade à aula. Tudo bem? Aí eu vou passar um teste. Vou dar 10 minutinhos só. Vai estar aqui a característica, o dosha, né, vata, pitta e kapha. Aí vocês leem e só colocam um xizinho para a gente saber, para vocês saberem mais ou menos qual é a predominância de cada um. Não significa que vocês são esse dosha da prakritika, vocês nasceram com esse dosha. Pode ser que o dosha está em desequilíbrio. São duas folhas para cá. Mas assim, é super uma pequena anamnese. São 10 folhinhas no tipo assim. É só você tem aqui a característica, vata, pitta e kapha. Então é só você fazer uma providenciar uma caneta. Mas cadê a caneta? A gente vai providenciar. Deixa eu ver as coletinhas. É só para vocês entenderem depois, quando eu passar, sobre a alimentação de cada um. Mas não é que, poxa, esse é o dosha, eu nasci, não é agora que eu nasci, só para ter uma ideia. Porque às vezes a pessoa é de barba e está com pica trabalho. E a gente sempre tem esse caso para compreender. Sim, a pessoa pode ter as 3 doshas no desequilíbrio. Qualquer coisa só para vocês saberem qual que vocês identificam mais. Não é que esse é o meu dosha. Só uma dinâmica para vocês entenderem mais ou menos, sabe? Isso aqui, eu faço fazer um teste mais só para a pessoa ter uma noção de como é que é, porque às vezes a pessoa não sabe quantas vezes ela sabe como é que ela está no cérebro. Só para você integrar isso. Já vou levar. Essa parte aqui é da ideia. Aí assim, é o que eu estou falando, de repente a pessoa está com vários doshas desagravados, mas é só para a pessoa saber como é que ela está, porque às vezes eu estava falando, né, esqueci o nome dele, soldado, gente, eu falei, desculpem. Às vezes a pessoa não sabe nem quantas vezes vai ao banheiro,
não se conhece. Então, esse questionário é para a pessoa tentar um pouquinho saber, poxa, como é que eu sou aqui, né? Como é que é meu apetite? Está funcionando. Para vocês entenderem como é a tua digestão. Altura. O que é natural? Então, para aqui no Brasil, eu acho que 1,80 é alto, né? Bem alto. 1,80. Tipo assim, eu considero 1,65 médio. Vê se tá funcionando, tá? É para saber como é que é as doenças de cada um, né? Como você chama mesmo? José, legal. Sofia. São perguntas sobre você. É para se conhecer, ó, para se conhecer. Vamos tirar uma foto de vocês? Eu posso compartilhar nas redes sociais? Eu estou aqui a parte da dieta. Gente, na segunda página está Sattva, Rajas e Tamas, que é a parte da dieta. Sattva significa aquela coisa na modo da bondade, que é clareza. Tudo aquilo que traz de bem para a nossa vida. Então, por exemplo, aqui, dieta vegetariana é algo muito saudável para a vida. Rajas já é um tipo de energia que não é muito bom, mas não é tão ruim quanto Tamas. Tamas é uma energia que é parada, letárgica, que é algo que não acrescenta em nada na nossa vida. Então, aqui na parte da dieta, está falando pouca carne, que é Rajas, muita carne, fortemente carnívora, da Tamas. Então, Tamas é tudo aquilo que traz desequilíbrio para a nossa vida. Desculpa, só ia perguntar uma coisa? Sim, eu estou com dúvida aqui. É seca, mas não tira. Como é que faz? Pode colocar de seca. Pode pôr. Mas se colocar seca, já sempre tem uma... Quando tiver 2 mais 2, pode fazer Tá vendo?
Às vezes você passou um excesso de peso. É legal saber mais ou menos isso, porque daqui a pouco eu vou falar da minha emoção, e aí você vai entender, você vai também qual que é a dimensão que você deve para a gente vai conseguir pensar isso. Tem coisas, por exemplo, aqui, ó. Tem como sentir as dores nas articulações. Pensando na questão, uma articulação mais seca, aquela que vai me trazer desconforto, sabe, dor. Tem coisa que por exemplo, se não tiver resposta agora, pode deixar em casa. É bom para a pessoa se analisar, sabe? Não é que é um teste definitivo que vai saber, é só para a gente se perguntar, né? E aí depois vocês podem colocar o nome de vocês, se quiser. Vai ficar com vocês. Por gentileza, nos dentes tem tortos mal formados, mas aí no pita tem filos oleosos que repetem o cabelo e no cabo está repetindo também. Ela refere a questão de oleosidade diferente, oleosidade ligada muito à umidade. Às vezes a boca da pessoa é muito seca, sabe? Então, essa oleosidade está ligada aos dentes finos. Dente mais sensível, não tem aqueles dentes mais bem formados. É difícil para a gente ter uma noção disso. Até porque está repetindo, né? A coluna do cabelo. Repete a mesma coisa, tá vendo? Ela tá vendo? Grosso oleoso, grosso oleoso. Fino oleoso, fino oleoso. Mas é repete essa feira de ficar parecidas Tipo de quê? Mas também boas. Não, mas pode ser. Já dei, aí eu dei uma pausa para falar só com vocês rápido. Tenho uma ideia, sabe? Moderada. Considero que foi baixo, considero que não, é que eu comecei a entender, depois que eu entendi o que era isso que você entende. Eu pus lá embaixo, na folha de trás eu tenho um, vou contar. Ah, você já colocou? Deixa eu olhar. Você percebe que a tua característica aqui nesse teste rápido, que não é o oficial, né? É muito predominante em vata, né?
gente não se pergunta isso no dia a dia. E aí a gente sabe, né? Porque a minha pele. Tem muito de capa também, de tirar as coisas. A gente vai te devolver, a gente vai te devolver. Qual que é o nome, por favor? Essa característica aqui, as capas. Vamos colocar, gente, no final, sombra. Ai, Tem copo aqui. Tem copo Tem, amor. Isso.
Gente, todos terminaram, né? Ah, não, então. Nossa, não. Mas pode ser, a gente nasce com ele está mais agravado. É assim, quando eu caio, ele não mas quando eu levanto, ele começa a rir. Bom, se eu falar que atrapalha, eu vou passar à frente. Acho que só falta a senhora, que eu não sei o nome, né? Tem que chegar. Não, tem que entregar para o cabelo. Vocês já fizeram a contagem? Já? Vocês foram honestas? Sim. Ah, então tá bem. Todo mundo começa a pensar, legal. Nem eu. Gente, essas respostas eu não vou falar de cada um aqui, porque cada um sabe, né, onde colocou. É só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas tem aqui, que seja predominância em vata, pita, e a maioria aqui é pita e vata. Poucos são kapha, mas a maioria é pita e vata. Esse teste é mais para vocês se conhecerem, né? Muito superficialmente, porque não é assim que a gente vai se conhecer. Mas... Ele quer o papai. A maioria é vata e pita mesmo. É para vocês analisarem durante o dia a dia que a gente não faz esses questionamentos, né? A gente passa ao longo do dia correndo, trabalhando e não se olha. Né? A gente não, pouco sabe quantas vezes ao banheiro, como está a nossa sede, obrigada. O que a gente está comendo, o tipo de atividade física que a gente faz ou não, como é que está nosso estado mental, a gente está no estado da bondade, da ignorância, como é que a gente está? A gente não faz esses questionamentos. O dia passa correndo e, opa, acabou o dia, acorda o outro dia e não se olha, né? Então, essas perguntas aqui é mais para vocês começarem esse processo de se analisar. Por quê, né? Por que a gente vai fazer isso? Para não terceirizar o nosso bem-estar, a nossa saúde na mão de outras pessoas. Porque, às vezes, a gente pode, com soluções simples, né? Se olhar e resolver algum problema do que ir lá na farmácia e comprar um medicamento que vai solucionar imediato só, mas não vai na raiz. Então, eu agradeço o teste que vocês fizeram. É mais para saber mesmo qual que era a característica de cada um. A gente tem esses 3 doshas no nosso organismo. Acontece que um é que está mais prevalente, né? Os outros, é o que eu falei, dosha em desequilíbrio. Vai dançando. Uma hora é kapha que está, outra hora é pita. O que a gente deve é se analisar, se auto-observar, para saber qual que é o dosha que está em desequilíbrio. Exemplo, nasceu uma feridinha na minha boca, uma herpes. Opa, eu sei que é o pita, então eu não vou comer uma pimenta agora, eu não vou me expor a ambientes muito quentes, eu não vou comer certo tipo de alimentos que vai agravar.
Então eu vou me cuidar, vou passar uma babosa, vou passar algo natural, eu não vou direto no tratamento tradicional, que é necessário. Mas pequenas coisas a gente pode fazer a mudança. Eu tenho predominância em vata. Eu sei que eu não vou lavar a minha cabeça, 4 horas da manhã eu vou lá pegar um vento e vou ficar andando de moto, feliz da vida, achando que eu não vou ficar com vata agravado. Então, é para vocês terem um início, né, de um autoconhecimento. Então, o que vocês acharam? Foi legal para saberem como é que tá, né? É bom, sim. Sim. É bom escavar. Eu achei isso que você disse, Val. Coisas que eu nunca parei para pensar no A dia gente a não dia, para, fiquei né? aqui pensando muito. Então, a gente que deveria cuidar desse corpo, né, que é o nosso templo sagrado, o nosso corpo, e a gente sempre terceiriza isso para outra pessoa, né? E ainda quer culpabilizar, tipo, eu tô doente assim, e realmente é. A gente vive num sistema que aprisiona a gente de todas as maneiras. A gente mora em São Paulo, e é trânsito, e é metrô, e é cobrança no trabalho, mas a gente precisa se cuidar para que a gente não vá chegar numa idade mais avançada com vários problemas de saúde que a gente poderia resolver. Queria falar alguma coisa? Eu ia comentar que o que eu percebi respondendo isso, que eu acho que conforme a idade da gente muda, eu me senti mudada por conta da idade. Sim. Um processo, né, por ser mulher, tem todo um processo de transformação do corpo, tudo. Então, muitas das minhas respostas, se eu colocasse isso há uns 5, 10 anos atrás, seria completamente diferente. Muito bom. Porque assim, quando a gente é criança, o dosha que predomina é kapha, porque está nutrindo os tecidos, né? Na fase da adolescência já é pita, que está tudo ali em transformação. E na vida adulta, a partir dos 43 anos, já é vata, onde entra a questão da menopausa da mulher, que a parte da mulher fica muito mais seca. Então, todas as questões hormonais, já é vata que está prevalecendo. Claro que a pessoa pode ter o dosha dela, mas naquele momento, na idade da vida dela, é o dosha. Então, a gente, conforme a idade, muda muito também. E no mesmo dia, se a pessoa não se cuida, porque o Ayurveda, qual é o tripé do Ayurveda, né? Seria boa alimentação, bom sono e atividade física. Se a pessoa não tem esses 3, ela não vai conseguir. Eu como super bem, minha comida é maravilhosa, mas eu durmo tipo 3 horas por noite. Durmo 3 horas por noite. Não adianta, ela vai estar com desequilíbrio na saúde dela. Ou a pessoa dorme super bem, 7, 10 horas da noite, vai dormir, mas não pratica nenhuma atividade física. Isso vai trazer algum desequilíbrio. O correto é que as 3 áreas estejam sempre em harmonia. Isso é o básico, né? Não precisa nada, não precisa ser um terapeuta ayurvédico, não precisa conhecer sânscrito para entender isso. É o básico, só que a gente esquece, né? Por conta dessa cobrança, da correria da vida, a gente esquece de olhar para si. Não é agora, eu vou fugir um pouquinho do que eu vou falar, mas tem na Rotinas Saudáveis que fala da língua. Na própria língua a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, eu falei no domingo passado sobre Rotinas Saudáveis de raspar a língua, como isso traz benefícios. E às vezes a gente, né, na correria, que é sempre culpa da correria, eu entendo que a pessoa não se olha no intuito de se analisar, é sempre criticando, né? Eu sei porque eu também faço isso. Minha pele, meu cabelo, mulher é assim, né? A gente se critica muito. Mas não vê a língua, não coloca a língua, não vê, será que ela está com muita toxina? E quando a língua está muito branca, são toxinas. A gente chama de ama todo alimento que não foi digerido. Tudo aquele processo digestivo, quando a gente não digere o alimento, ele vira toxinas no nosso corpo. E a língua, se vocês analisarem, se ela tiver aquela camada muito esbranquiçada, é um indício que você está com ama nesse organismo. Então, o raspar da língua, que é super saudável de você fazer, segundos, a maioria das pessoas não fazem, né? E às vezes, mas eu escovo minha língua. Não vai resolver, porque não vai tirar aquela camada, né? Que é sabor, não vai tirar nada. Então, na aula que eu passei de rotinas saudáveis, traz passo a passo o que a gente deveria fazer para ter uma rotina saudável. Só que não é hoje esse tema, eu posso abordar, se vocês quiserem, eu posso compartilhar material com vocês também, que é super interessante. O raspar a língua é de extrema importância para a nossa rotina. Bom, voltando aqui, agora que vocês sabem, fizeram o teste, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o teste? A experiência de se analisar? Posso fazer um? Pode. Sim, porque a gente tem, já está muito nesse consciente coletivo
essa colocação de que a pressa, a falta de tempo, e isso é muito essa dificuldade de estar no estado de presença, porque, de fato, não existe falta de tempo. O que existe é uma inconsciência, né? Então, a gente ignora, muitas vezes, quando você traz aí essa dificuldade de cuidar do próprio corpo, é essa separatividade, essa heresia da separatividade, né? Então, se a gente consegue criar esse estado de presença, isso a gente pode criar uma rotina diferenciada. Sim. Né? No Ayurveda, a gente recomenda, né, acordar no Brahma Muhurta, que seria 4 horas da manhã. A primeira coisa que a gente deveria acordar e fazer seria ter consciência de si. Tipo, como eu dormi, meu corpo está doendo, eu estou sentindo fome, eu consegui descansar. Mas às vezes a gente já acorda com o celular, como se fosse a coisa mais importante do mundo, você pegar o celular às 4 horas da manhã para ver o que aconteceu. Então, assim, dá esse tempo, respira, tenha consciência do teu corpo, que é o que a senhora está falando. E aí, depois disso é que a gente vai, o que fala, né? A gente faz as eliminações. O ideal seria que nós fizéssemos cocô e xixi pela manhã, porque nosso corpo trabalhou ali, por isso que a gente toma água morna pela manhã. Exatamente. Então, a gente acorda, tem a consciência de si, faz essa raspagem da língua, se olha, vê a língua, poxa, eu percebi que minha língua está com marcas nas laterais, significa que meus nutrientes não estão sendo bem absorvidos. Então, eu preciso cuidar disso, porque a nossa língua ela vai dar um sinal. Não é que você vai ser um especialista, mas é analisar como é que estão minhas unhas, a minha pele, como é que eu estou. Né? A gente tem que ter esse tempo para a gente. Então, depois de raspar a língua, eu vou tomar uma água morna, que vai ajudar na digestão. Depois disso, eu vou fazer a abhyanga, que é a oleação. São coisas, se eu falo aqui, nossa, dá muito trabalho, é mais fácil eu tomar banho, porque eu tenho que cumprir o horário, porque a sociedade, eles impõem o horário que a gente deve seguir, mas não é o horário de acordo com o nosso sistema biológico. Porque se eu sinto fome às 2 horas da tarde, meu horário de almoço no escritório é ao meio-dia, eu tenho que comer sem fome. Isso é ruim para a nossa saúde, sabe? Então, se eu tenho que acordar tal horário para trabalhar e eu cheguei da faculdade 11 horas da noite, eu vou ter só 4 horas de sono. Eu estou indo contra também a minha fisiologia. Tudo isso a gente tem que se analisar e se adequar na rotina para que a gente tenha saúde. Então, o Ayurveda ele vai trazendo, relembrando, porque a gente sabe disso. Nossos pais, nossos avós já faziam isso, de dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem. E a gente esqueceu, né? Então, é por isso que está nesse ritmo, a gente esqueceu de si. Essas questões aqui é para vocês realmente trazerem a consciência do corpo, da mente, de como é que está de vocês. Então, o Ayurveda fala que nós nos tornamos aquilo que comemos, né? Não, a gente não é só o que come, mas o que digerimos. O sistema digestivo no Ayurveda é extremamente importante, porque se você tem uma boa digestão, você vai ter saúde. O princípio geral da digestão para Ayurveda baseia-se no sabor, em saber o que podemos digerir facilmente. Então, por isso que no Ayurveda fala que sempre deve ter alimentos que são cozidos, não alimento cru. Porque o que eu falei anteriormente, ama significa cru. Então, todo alimento que não foi pré-cozido, você vai comer cru. E ele lá dentro vai ter que fazer esse processo de, pode dizer assim, cozimento. Porque ele vai virar toxina se você não conseguir digerir aquele alimento. E isso vai trazer várias doenças. Às vezes a pessoa ela vive com uma dor de estômago, um refluxo, uma azia e acha que ela já acostumou. E ela vai tomar um remedinho ali, mas ela não está entendendo o que ela está comendo e que está causando aquilo. E nós chamamos no Ayurveda a parte digestiva de Agni, que é o fogo digestivo. Ele é responsável pela quebra de todas as ligações químicas dos alimentos, né? Então, ele reduz o alimento a modo de permitir que a gente tenha nutrientes. Então, tem 4 níveis de fogo digestivo, de Agni. O meu fogo digestivo não é igual ao teu, dele. Então, cada um tem o seu fogo digestivo que vai fazer essa quebra, né, de células no nosso organismo. Então, o primeiro é o equilibrado, que é o fogo digestivo capaz de gerar a mais perfeita saúde. É aquela pessoa que tudo que ela come, ela consegue digerir muito bem. Que isso é muito difícil, né? Porque a maioria das pessoas, com o alimento que a gente tem por aí, né, que a indústria nos coloca... uma dica que eu tenho também muito legal. Tem um aplicativo chamado, que eu acho importante falar aqui, que entra nessa parte de alimentação,
Deixa eu só falar aqui o nome. Desrotulando. É um aplicativo que você tem. É super fácil, porque assim, hoje a gente não sabe o que tem no mercado, né? Então a gente coloca lá no código do alimento e a gente consegue identificar o que tem. Tem muito sódio, tem muito açúcar. Às vezes eles colocam alimentos que são saudáveis, né? Tipo, esse suco é 100% fruta. E a gente coloca esse rótulo lá e vê a quantidade de açúcar que não tá. Então, por que eu falei disso? Porque na questão digestiva, a gente quer ter uma alimentação saudável, a maioria das vezes, mas pela vida ser tão corrida, acaba comprando alimentos que não vão te ajudar. Então, tem esse aplicativo que eu super indico, é muito bom. Vocês vão lá e vai te passar se o alimento tem muito sódio, muito açúcar, eles dão notas de 1 a 10 e vão falar o que é saudável para vocês. O nível 2 de fogo digestivo seria o irregular ou flutuante, que é aquele fogo digestivo instável, que pede que os alimentos sejam completamente digeridos, acarretando absorção ruim, deficiência nutricional, gases, prisão de ventre e dilatação abdominal. Você vê que está muito ligado à vata, né? Gases, prisão de ventre. Pessoas de predominância em vata sentem muito isso, flatulências. Então, o fogo digestivo dela já é irregular. O excessivo, que é um fogo digestivo muito alto, ele impede que os alimentos sejam digeridos totalmente. O apetite fica excessivo e faz com que a pessoa coma demais e, consequentemente, tenha problema de digestão. É aquela pessoa que está sempre com fome, né? Tanto a pessoa que sente pouca fome é algo para se observar, e aquela pessoa que está sempre com fome, talvez a digestão dela está ruim, ela não está digerindo. Então, lembrando, quando a gente não digere os alimentos que ficam, restos de alimentos que ficam toxinas, isso vira ama. Isso não é tratado, isso vira doença no futuro. E tem um reduzido, que é um baixo. É aquela pessoa que come uma maçã e se sente mal. Realmente tudo faz mal para ela. Aqui está falando da mesma forma que impede a absorção dos nutrientes, porque a pessoa não consegue digerir. Queima lentamente e nunca fica quimicamente quente bastante para desempenhar suas funções. Porque esse fogo digestivo, né, é o que ele vai fazer com que tenha uma boa digestão. E a pessoa que nunca consegue digerir nada, é óbvio que ela vai ficar doente ao longo do tempo. Então isso é para vocês analisarem. Como é que está a minha digestão, né? Se eu como, analisar mesmo. Toda vez que eu como melancia, eu percebo que eu solto aquele pequeno arroto ou suco de melancia. Será que é normal isso? Eu não estou digerindo bem? Não é melhor eu não parar um pouquinho de comer melancia ou um chá antes de melancia? Então isso é para vocês se observarem. O ama, que eu falei, ama significa cru, todo alimento não digerido vira ama. Ele tem esse processo, né? Produtos da digestão e metabolismo. Se não puderem ser utilizados ou excretados, né? Se a gente não for ao banheiro excretar, isso ele vai virar ama, né? Que permanece no corpo, agravam os elementos. Então, vai permanecer no corpo, vai agravar os tecidos, que a gente tem 7 dados. Imagina, são os nossos tecidos. E aí é que vem a doença, quando não é excrementado. O tecido perde sua integridade estrutural e funcional e produz letargia no corpo. As pessoas que estão sobrepeso reclamam muito de letargia, né? Mas também é um pouco de preconceito, porque não são só as pessoas de sobrepeso. As pessoas de estrutura muito magra também sofrem disso, né? Tem pessoas que são muito magras e não conseguem ter uma alimentação saudável e tá com muito ama. Aí tem que fazer um tratamento para poder retirar esse ama. Não tem como a pessoa começar a comer saudável se ela primeiro não fez uma limpeza. Ela precisa fazer uma limpeza. E aqui está falando a origem das toxinas. Então, apetite reduzido, né? Comida inapropriada é o que mais tem. Eu falo que não tem antídoto para você que come fast food, você come um lanche, é totalmente viciante. Você come um dia, é só hoje, porque, poxa, eu tive um dia muito estressado, hoje eu vou comer. Porque você quer se dar esse prazer, mas você está prejudicando a saúde. Aí chega no domingo, só hoje, porque eu sempre tenho um motivo, a nossa mente é impressionante, que ela sempre vai dar um bom motivo para você se alimentar mal. Nunca fala assim, olha, como hoje uma comidinha boa, não, hoje é sexta-feira, eu preciso comer uma pizza maravilhosa. A nossa mente faz isso, né? O tempo todo. A tua não? Nossa, parabéns. Que bom.
Que bom, realmente estático, Eu vou muito de bom. mercado, Isso. eu vou em mercado há anos. É, porque o natural é na feira, né? Eu vou no sacolão, Ótimo. eu vou muito no mercado. Mas sempre foi assim. Acho que com a idade eu fui ficando pior, assim. Que bom. É uma tendência. Ou melhor, né? Minha filha vai em casa, ela fala, melhor. mãe, sua casa não tem carisma, não tem doce. E quando a gente é desse jeito, é porque a pessoa acha, não, é um ET, né? Isso é muito bom. Mas é muito bom, porque é uma questão de consciência, né? Quando você muda essa chavinha, que você tem a consciência, não, certo tipo de alimento não é bom para mim, entrou a consciência ali, você já faz uma mudança, não tem um sofrimento, porque você entende que não faz bem, né? Então, é muito de consciência. Má combinação de alimentos, eu não vou entrar nesse assunto, mas tem um assunto no Ayurveda que fala da incompatibilidade de alimentos, né? Que não podem. Então, hoje eu não vou falar sobre isso, mas também isso traz toxinas, contaminação ambiental, emoções negativas, isso é muito ligado, né? Quando a gente não está bem emocionalmente, vai se alimentar, não vai fazer uma boa digestão. No Ayurveda recomenda a gente não comer quando está com raiva, quando está triste. E é o contrário, né? A pessoa está ansiosa, aí ela vai na comida. Ela está nervosa, ela vai na comida. Isso não vai ter uma boa digestão. E o consumo excessivo de comida também, né? Não sei o que falar. E infecções. Então, tudo isso aqui, isso vira toxinas no nosso organismo. Desequilíbrios da digestão. Como é que a gente sabe, né, que está com um desequilíbrio na digestão? Porque, voltando, né, nesse questionário, a gente não se olha e não sabe que está com algum desconforto, que é da digestão. Então, o cansaço, é óbvio, né, gente? Nem tudo se adequa aqui. A pessoa, às vezes, não consegue descansar, não é tudo ligado à digestão, mas baseado nisso, você pode refletir. Baseado, sono, peso, azia, queimação, isso não preciso nem falar, né? Eructação em excesso, mau hálito, flatulência, refluxo, distúrbio do hábito intestinal, gosto amargo, tudo isso é quando você comeu e você está sentindo, porque você deve comer e se sentir leve. Esse é o estado normal, você comer, tá tão frio, meu marido está com o bebê lá no vento, né? Vou lá no capeta. Ai, obrigada. Desculpa, gente. Então, a pessoa não consegue entender que tudo isso está fazendo mal para ela, né? Então, ela deve comer e se sentir super bem em seguida. Leve, o corpo saudável. Obrigada. Aí agora a gente vai entrar na questão dos alimentos adequados para cada tipo de dosha. Tá um pouquinho pequenininho aí. Mas o Vata, que vocês tanto responderam aqui, vocês já têm uma ideia de cada um qual é o dosha, né? Que está em evidência nesse momento. Então, o Vata, o que ele deve evitar na questão de alimentação? Pipoca, porque é seco, né? A maioria de feijões e leguminosas, você tem que deixar sempre de molho, lembrando, não é que eu nunca mais vou comer. É se você estiver com Vata agravado, a pessoa está com excesso de gás, flatulência, ela está com tudo aquilo que eu falei de excesso de Vata agravado, aí ela deve evitar esses alimentos. Refrigerante, não preciso nem falar que para qualquer pessoa. Refrigerante é em todos os vatos. Em todos os vatas, em todas as idades, não tem nada interessante ali. O resto de ontem, né, que a comida que passou do dia seguinte, não é legal a gente comer. Eu entendo que a gente não tem como estar cozinhando todos os dias, mas se você almoçou e sobrou um pouquinho do jantar, tudo bem. Agora tem gente que come uma comida de 4 a 5 dias, isso não é legal para ninguém, nem para um vata. Açúcar refinado, não preciso falar que aquele açúcar branco, ele é extremamente ruim para a nossa saúde, né? Para todos. Vegetais crus. Quando o Vata está agravado, a pessoa acha que comer uma saladinha super saudável no almoço. Vou comer uma saladinha, estou em dieta. E está se achando, né? Só que não, é cru. O alimento cru, ele vai demorar para ser digerido. Então é sempre bom, agora na estação de outono é super indicado a gente refogar um pouquinho antes. Evitar um pouco agora, quem está com Vata agravado, fazer sempre um refogado. Não comer alimentos crus. Comidas geladas também não é nada legal. Tem gente que é viciado em bebida gelada, comida gelada, tudo gelado, mas não é recomendável. Farinha de grão de bico, porque tudo isso resseca o intestino. Se você pensar que Vata é seco e eu vou dar alimento seco para ele,
o intestino vai ficar muito ressecado. Então você deve ter alimentos mais úmidos, né? Esnígida, com oleosidade. Então, assim, um mingau pela manhã de aveia com especiarias é super recomendável para quem está com vata gravado. Sopas, tudo que foi muito molhadinho, não pode uma comida muito seca. Imagina uma pessoa que não vai ao banheiro e ela come arroz com farofa e uma salada e nada ali de oleosidade. Isso vai agravar, ela vai ficar muito mais ressecada e aí as toxinas do nosso organismo não vai ser digerido e vai virar doença. Então, no nosso sistema digestivo não pode ter nada ali que não saia, tudo tem que sair. Então, o guia alimentar para vata, né? O que seria o ideal? É ter 3 refeições por dia, o jantar deve ser leve, porém substancial, né? Uma sopa, né? Um caldinho, pode ser até um mingau mesmo de aveia. Não precisa comer muito, porque a pessoa de vata ela não vai conseguir digerir aquilo. E é como ela falou, né? Com o tempo, esses maus hábitos vão criando bons hábitos. Se a gente trocar aquela pizza por uma sopinha, nosso organismo vai se acostumar com isso, porque nosso paladar, ele se acostuma. E se a gente der só coisas ruins para ele, que não tem nenhum nutriente, ele vai se acostumar a comer lanche, sorvete, pizzas, tudo que não acrescenta a nossa saúde. Continuando a guia alimentar para vata. O almoço deve ser a refeição principal. Então, o que a gente recomenda no horário do Ayurveda? O café da manhã, ele não deve passar das 8 horas da manhã. Pensando que a pessoa acordou às 4, das 4 horas até às 6 horas da manhã, porque a gente acorda em Brahma Muhurta. Nós, Hare Krishna, nós acordamos e cantamos nossa japa, tem a primeira cerimônia do dia. Então, essa parte da manhã, das 4 às 6, ela é de extrema importância para atividades espirituais, que são sadhana. É extremamente importante, porque nossa mente ela ainda está muito tranquila, ela não foi contaminada com todos os problemas do dia, da conta para pagar, do problema com o trabalho, nada disso. Ela está em silêncio. Então, eu convido vocês a fazerem esse teste, acordar pela manhã nesse horário e se dedicar só a atividades espirituais. E vocês vão sentir a diferença, sabe? Que horas para dormir, para acordar às 4 da manhã? O ideal seria às 22 horas você já está deitada, pronta para dormir, né? Só que, então, as pessoas não têm, exatamente, as pessoas não conseguem, mas aí, da sua realidade, as pessoas que têm esse privilégio... 6 horas de sono. 6 horas. O ideal é... É o indicado? Não, se você não é indicado, se você percebe que você pode der mais, 9 horas da manhã, 8 horas, você pode estar dormindo, se você consegue fazer essa rotina. A gente fala às 22 horas, porque em média brasileiro não dorme esse horário, né? Se a gente colocar, vamos dormir às 20 horas, imagina, às 20 horas as pessoas estão jantando praticamente. Então, na tua realidade, se você consegue dormir às 21 horas, ótimo, muito bom, porque você vai acordar muito mais disposto. Mas se você dorme, eu falo por mim, se eu durmo às 22 e acordo às 4, já dá aquela disposição. O problema é quando a pessoa dorme depois de meia-noite, porque ela não consegue ter um descanso. Ela vai estar passando, ela passa o dia sempre cansada, um pouco letárgica. Mas voltando no horário do Ayurveda, é recomendável a pessoa acordar às 4 da manhã e das 4 às 6 ter essas atividades espirituais. Meditar, cantar o Japamala que nós cantamos, que o Chaitanya falou, o significado do Japamala para vocês hoje, e participar dessas atividades. E depois das 6 horas da manhã, é recomendável também, é bom depois do café da manhã, né, para que a gente faça atividade física, mas você pode praticar uma yoga que não seja tão pesada. E o café, o jejum nunca deve ser após as 8 horas da manhã, deve ser às 8 horas da manhã. E cada um tem o seu apetite, tem gente que sente muita fome pela manhã, outros não. Então cada um aqui vai se adequar. Mas o interessante é que a pessoa não deve comer tanto pela manhã, tipo às 8 horas da manhã. Né? Por isso que a gente toma aguinha morna para que comece a digestão ali. E aí, o almoço para vata é a principal refeição do dia, né? Que não pode passar das 14 horas, isso é indicado para todos os doshas, tá? Não pode passar das 14, porque o horário de pita, cada horário que eu falei é um que prevalece. O primeiro horário que eu falei, das 4 às 6, é o horário de vata, e depois vem kapha, e depois vem pita. Então, o horário das 14 horas é de pita, o que significa? Que o nosso fogo digestivo está mais alto. Então, ele vai ter um metabolismo melhor. A gente almoça depois das 2 horas, o metabolismo vai ser mais lento. Então, indicar o almoço às 2 horas,
uma refeição, né, substancial, como a principal refeição. Não é o café da manhã que a pessoa vai comer muito. E no jantar, ter uma janta quentinha, moderada, satisfatória, nada de muito pesado também. Isso tudo ajuda a vaca a se sentir calmo e aterrado. O indicado é que às 18 horas tem um jantar. Às 18 horas. Aí entra na questão, poxa, esse horário eu estou no trabalho, eu estou no metrô. Não é todo mundo que tem esse privilégio de estar em casa, né? Então, a gente deve fazer baseado na nossa rotina. Se esse horário, eu estou no meu trabalho ainda... Você está falando desses horários, aí sabe o que eu fiquei pensando aqui? Aquelas pessoas que trabalham naqueles plantões, aqueles turnos de noite. Se você conversar com essas pessoas, eu não sei se tem alguém aqui, eles geralmente estão sempre doentes. Eles sempre têm algum problema de saúde, não conseguem se alimentar bem, não dormem direito, eles estão sempre doentes. Os médicos, as enfermeiras. As pessoas que trabalham em plantão. Exatamente. Trabalham noturnos. Eles estão 12 sempre... por 36, 12 horas. Eu tenho uma prima minha que ela trabalha e ela relata isso, né? A sensação que ela tem é que está zumbi, porque eles não dormem. E às vezes precisam de medicamento para ficar acordado, medicamento para dormir, medicamento para comer, vivem à base de medicamentos e ficam totalmente desequilibrados, né? Se você vai ver o dia a dia dessas pessoas, a fundo, respondendo um questionário desse, como é que eles estão, né? Está com a saúde totalmente comprometida. Então, para a pessoa que está na rua às 18 horas e não vai conseguir jantar esse horário, né? Então, ela deve, pelo menos, chegar em casa e preparar um alimento, né? Pelo menos no lar dela, ela deve fazer esse momento sagrado, deixar um templo. Se passou o dia na rua com tanto barulho, tanta demanda, chega em casa, toma um banho, relaxa, coloque um mantra, uma música, acenda um incenso e vá fazer seu alimento. Porque daqui a pouco eu vou falar que a nossa energia também influencia no alimento. Então, tenta pelo menos, mesmo que você faça tua refeição mais tarde, mas que esse momento seja sagrado para você. E aí, quais são as bebidas ideais para a vata, né? Ah, eu achei que fosse tomar uma Coca-Cola e estava tudo resolvido. Tudo bem, não é. Tem também a bebida ideal para cada tipo. Leite de amêndoas. Gente, eu sei que isso tudo não é a realidade de todo mundo, né? Leite de amêndoas, se for ver no mercado, é caríssimo. Caríssimo, né? A gente vai jogar na realidade da pessoa. Ela pode tomar um leite de vaca e colocar umas especiarias ali para melhorar a digestão. Não é que a pessoa só tem que tomar um leite de amêndoas. Cidra de maçã, que é não alcoólica, uma bebida de maçã, é cara, então você faz um suquinho de maçã, sempre adequando a nossa realidade. Café de grãos. O café é uma substância que ela é energética, né? Na realidade, o café deveria ser evitado, sobretudo pelo vata, que vai deixar essa pessoa muito estimulada durante o dia. Então, se ela quer ficar no estado da bondade, sátiva, o café vai ajudar a ficar muito elétrico, então ela deve diminuir o café. Suco de abacaxi, ou leite de soja com especiarias, lembrando, igual ao leite de amêndoas, para quem não pode comprar um leite, usa o leite de vaca e coloca as especiarias. De vata, vocês têm alguma colocação, alguma sugestão, alguma dúvida? Agora vamos para o de pita. O pita, como é que é pita, né? Como vocês responderam, predominância muito quente, muito calor, então a pessoa deve evitar pimentas, comidas condimentadas, frutas cítricas, álcool, né, que para qualquer uma a gente deve evitar, carnes também, frutas ácidas, alimentos fermentados. Tudo isso vai piorar a digestão de pita. Qual que seria o guia alimentar para pita? O de jejum, né, que é a primeira refeição do dia, deve ser moderado. Comer muito pode atrapalhar o almoço, porque tem gente que pita, né, sente muita fome, aí quer comer vários pães pela manhã, tipo, come 3 pães, come muito, aí chega na hora do almoço às 14 horas, está sem fome, aí vai almoçar 4 horas da tarde, e depois vai jantar 10 horas da noite, aí bagunçou tudo, né? Como é que a pessoa que janta às 22 horas, ela vai conseguir dormir para acordar às 4? Não vai. Isso vai trazer algum tipo de doença depois. No começo da noite, a pita deve jantar médio a grande prato. Tem pessoas que realmente têm um poder digestivo muito bom, se você der pedra, ela vai digerir. Essas pessoas, tudo bem, ela pode jantar, contanto que seja uma comida saudável, mais tarde. Mas eu estou falando aqui para aquelas pessoas que estão com predominância em pita desagravada. Então, essas pessoas têm que ter esses cuidados. Pita com ar menos forte deve comer menos no jantar. É o que eu acabei de falar. A pessoa que está com fogo digestivo lento, ela deve ter uma comida mais leve no jantar.
Pita com acne forte pode fazer o jantar parecido com o almoço. Agora, a pessoa que digere muito bem, ela pode comer em quantidades maiores, igual ao almoço. Isso eu acho que não é para a grande população. As pessoas geralmente têm muito problema digestivo, né? Frutas refrescantes são boas, né, para jejuns e lanches para pita. Quais são as frutas, né? Maçã, pera, cranberry, romã, doce, uva doce, coco, tâmaras. Essas frutas são muito boas para pita. Bebidas para pita: leite de amêndoas, suco de maçã, café em grãos, muito parecido com o de vata, suco de uva, o suco de laranja, romã, suco de ameixa seca, leite de arroz de soja. Por exemplo, a ameixa seca já não é indicado para vata, porque é seco, né? Então tem que ser frutas com, sempre pensando na questão de oleosidade, de umidade. De pita, vocês têm alguma colocação? Tá, vamos para capa. Capa sempre comidas muito quentes e condimentadas são boas para capa. Então, capa, lembrando que capa sempre tem um acúmulo de muco, né, no nariz. Eu dei domingo passado, falei sobre a pessoa que está com sinusite, muco muito atacado, não sei se tem muitas pessoas aqui, mas, por exemplo, a pessoa tem o hábito, geralmente o pessoal de yoga faz isso, de fazer lavagem no nariz, né, com água com sal. Faz todos os dias. Isso não é indicado. O Ayurveda, eles não recomendam isso. Recomenda passar óleo nas narinas. Porque se você lavar todos os dias a água com sal, a narina vai ressecar, né? E esse muco... né? Exatamente. Seca, né? O rinossoro, o soro fisiológico, tudo isso vai ressecar. Então a pessoa acha que está fazendo bem, mas ela fazer todo dia isso vai causar uma secura. Óleo de gergelim é o mais indicado. De 3 a 4 gotinhas você pode pingar. Aqui para São Paulo é muito recomendável. Muito, né? porque é um ambiente muito seco. Exato. O que eu faço, eu às vezes coloco um pouco de pimenta, né? Sim. O pimenta é bom para quem está com a rinite atacada. Entendi. Que eu passo aqui, aí passo. Tenta fazer com óleo. Eu sempre passo, até no meu bebê, aqui nas narinas para hidratar de gergelim. Eu vou comprar, não tenho. Hoje tem um pouquinho aqui para te dar. Não precisa comprar, futuramente você precisa, mas hoje não. E aí, o que é recomendável no Ayurveda? Passa o óleo nas narinas, não a água com sal, porque vai ressecar. Só se a pessoa está com muita congestão, tipo, ela não consegue respirar, está com muito muco, aí ela vai fazer a lavagem. Tipo, não todos os dias ela vai fazer a lavagem. Isso, se tiver muito entupido, muito muco, ela faz a lavagem. Mas todos os dias, o recomendável é o óleo, porque ele vai nutrir e vai hidratar. Eu fiquei com uma dúvida, acho que eu me perdi. Pra que é mesmo esse óleo? É que eu tô falando, é pra secar ou pra desentupir? Eu tava falando que capa... Pra tirar o resfriado? Capa tem um excesso de acúmulo de muco, né? Na garganta, no pulmão, nas narinas. Aí eu falei que é muito recomendável o pessoal de yoga que começou a fazer isso, né? De lavar as narinas com água e sal. Só que eu tô falando que ao longo do tempo, se a pessoa faz isso todos os dias, isso é muito prejudicial, porque vai ressecar essa narina. E o Ayurveda recomenda passar óleo. Sempre óleo, tipo 3 gotinhas de óleo de gergelim nas narinas, porque vai hidratar. Agora, se a pessoa está muito congestionada, está com muito muco, aí é recomendável a lavagem, mas não todos os dias, como rotina. Então, lembrando que capa tem esse acúmulo, ele deve estar gelados. Por isso faz sorvetinho aí logo, né? Então, deve estar carnes, trigo, fritura, comida gelada, açúcar, laticínio provoca muito muco, então deve cortar também a pessoa que está com capa agravada, está com uma crise de sinusite, ela deve cortar os laticínios, queijos, leite, comidas de leite. Exato, comidas gordurosas, bebidas geladas, tudo que é gelado vai agravar a capa. Guia alimentar para capa, né? Então o que é ideal para a pessoa? Se capa comer de jejum ou snack, que seja frutos secos, frutas leves ou adstringentes. Não é todo tipo de frutas também para capa. Por exemplo, o abacate e a banana para capa, quando eles são gravados, é muito ruim, porque vai trazer mais mucosidade. Por exemplo, tem mães que dão... Eu fiz um teste com meu filho, né? Eu comecei a dar a banana para ele, eu percebi que começou a ter um acúmulo, porque traz muito a banana, que é super saudável, mas para quem está com o capa gravado, está resfriado, não é tão indicado assim. Igual o abacate.
A maioria das frutas formarão muco, né? Como está falando aqui, especialmente quando no período da manhã. Mas ele está falando aqui das frutas que têm mais oleosidade, que é que é a banana e abacate. Não comer snack em refeições, né, que são salgadinhos. O que é indicado? Maçã, damasco, fruta silvestre, cereja e romã. Porém, os grãos cereais agravam mais o capa. Prefira sempre as frutas secas, porque capa tem oleosidade. Então, ao contrário de vata, coloca um pouquinho mais de secura em capa. Bebidas indicadas para capa é o suco de maçã, ou cidra de maçã, café de grão, suco de uva, suco de abacaxi, romã, suco de ameixa seca, leite de soja com especiarias. Agora a gente vai entrar no preparo da comida, em geral, né? A questão dos alimentos aqui para cada dosha, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma colocação? O preparo da comida, né? É muito importante isso, porque hoje em dia as pessoas, né, geralmente moram e não tem nem fogão em casa. Perdeu-se o hábito de cozinhar. Compra tudo por fast food. Vai no aplicativo, no iFood, pede alguma coisa, é muito rápido. A pessoa perdeu aquela magia de cozinhar, né? E realmente é uma magia você transformar o alimento em algo saudável que vai te nutrir. Então, como é que está o humor da pessoa que está cozinhando? Aqui a gente está falando que tem que estar um humor agradável, feliz e pacífico. Tem que cozinhar em atmosfera de amor, compaixão e cultivando o sagrado. É o que eu falei anteriormente, a pessoa chegou do trabalho, super cansada, São Paulo, metrô de São Paulo, todo mundo ignorante, empurrando, você chegou em casa, agora eu vou pegar uma pizza, vai comer. Isso não vai trazer nada, então tenta trazer esse sagrado. Toma um banho, sabe? Coloca uma música ali, acende um incenso, algo que vai te trazer em conexão com o sagrado. O ideal é que a gente cante os santos nomes de Deus, né? Faça desse momento um ritual e começa a fazer teu alimento, porque tudo isso vai estar impregnado no alimento, essa energia vai estar impregnada. Ao contrário, se a pessoa chegou do trabalho estressada, agora vai fazer comida e vai xingando e vai cortando, isso tudo, o alimento tem que ser impregnado de raiva. Né? Então a gente precisa ter esse hábito, que é um hábito sático, né, para a nossa realidade. Cozinhar na atmosfera do amor, compaixão e cultivando o sagrado. Cozinhar cantando em orações os santos nomes seria o ideal, que é o estado sátiva. Inclui amor na comida. Essa parte é a parte de alimento terapêutico, né? Se a gente dá um alimento com amor, a pessoa que vai comer, ela vai sentir isso. Aqui nós chamamos de praçada. Nosso alimento, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas nosso alimento a gente oferece às deidades, oferece a Krishna antes. E ele fica um alimento espiritualizado. É totalmente diferente de você pegar um alimento de uma pessoa que está numa carga horária de trabalho como o McDonald's, totalmente desumano. A pessoa está irritada, ela ganha pouco e ela vai jogar tudo aquilo no alimento. Né? Como é que é o estado espiritual, mental daquela pessoa? E a gente vai consumir aquilo muito feliz numa indústria que só quer deixar a gente aprisionado nisso. Então, o cozinhar é um ritual. E aqui, onde está falando raiva, frustração, outros sentimentos negativos nos preparos geram um efeito negativo onde todos comem, né? Não precisa, uma mulher que está em casa cozinhando para a família, ela vai colocar essa raiva em cima, é desarmonioso demais, a gente sente isso, né? Então, cuidado também, como eu falei, quando come na rua, come fora, a gente não sabe o tipo de energia que está jogando esse alimento. O cozinhar ayurvédico, né? O que é o cozinhar ayurvédico? É obter comida com qualidade adequada, promover fácil digestão, que a gente já falou bastante, absorção e assimilação, a adição de especiarias. Tudo no Ayurveda a gente coloca especiaria. Tem especiaria para digestão, tudo a gente coloca muita especiaria. E deixa a comida mais agradável com maior secreção de sucos digestivos. O modo indiano de preparo, né, que seria o ayurvédico. No final, gente, eu vou dar hoje de brinde para vocês uma masala, né? Só para vocês, não sei se vocês já criam um hábito, não sei se alguém usa já temperos prontos, mas para deixar esses temperos prontos e começar a usar naturalmente. Essa masala é digestiva, então ela tem cúrcuma, cominho em pó e coentro em pó. Serve para todos os doces. Então o ideal como é que é? Primeiro você aquece o ghee, ou o óleo na panela, e depois coloca a especiaria.
E ela vai subir com um cheiro muito agradável. Quem não cozinha, faça isso. E depois vocês colocam o que vocês querem, né, os legumes, e começa a temperar. A base do Ayurveda é sempre essas especiarias, né? E aí vocês podem fazer outras combinações. Mas hoje a ideia desse brinde é para que comece a despertar essa vontade de vocês cozinharem e com alimentos saudáveis. E com temperos também que sejam naturais. Você conseguir DVD? Não, mas eu não sei se tem uma lojinha. Eu acho que deve ter alguma coisa na lojinha. Não tem não. Não tem? Não tem, não. Então não tem. Eu só trouxe o brinde mesmo das masalas. Infelizmente não tem aqui. Eu achei que tivesse. A lojinha tá aberta? Ah, não tem. Poxa, que pena. E é um óleo? É um óleo. Ele é tirado toda uma substância. Ele é um óleo muito mais limpo, né? É muito bom. Hoje eu fui ao mercado e eu vi um monte disso e eu fiquei, nossa, porque, aí só para contextualizar, você está falando aí, deu umas alterações nos meus exames ginecológicos. E aí o ginecologista, o senhor, falou para mim, o seu problema é a alimentação, você precisa cuidar de você e você precisa dormir. E me mandou para nutricionista. E, de fato, eu sou uma pessoa que, como todo mundo mora em São Paulo, faz 1000 coisas, trabalha e ainda agrega muitas outras coisas. E do tipo que à noite janta um pacotinho de torcida. Eu um sei. pacotinho de torcida. E aí... Ontem hoje, né? É esse nível aí. Daí parece que o torcida é o nível, acho que é o pior, né? E aí eu fui na quarta-feira na nutricionista, e aí ficamos lá 2 horas, e ela também tem um cunho ayurvédico. Ótimo. E aí já vem, né, com a lista de coisas, já passei lá no mercado, e aí acho que é um pouco do que a gente fala assim, a gente arruma realmente a desculpa, porque eu saí 8h40 da nutricionista, passei no mercado, comprei algumas coisas, porque a minha casa só teria, né, torcida. E aí cheguei em casa, já era tipo 10h10, e aí fui lá ver umas receitinhas, ela também já tinha, e eu fiz assim de verdade, gente. Em 15 minutos eu fiz um bolinho de cenoura, comprei a cenoura ralada, eu tenho ralada, porque a gente também tem que ter a praticidade, né? Sim. E já estava ralado e pus lá a farinha de aveia, o ovo, os temperinhos, aí já tinha umas coisas em casa, porque em casa a gente sempre gostou de comida equilibrada. E em 15 minutos eu fiz um bolinho com um queijinho no meio e comi com a salada. É super possível, né? Fazer essas rotinas, criar maus hábitos por bons hábitos. É desculpa, né? E aquilo que foi o paladar fica viciado, então a pessoa tem desculpa pra tudo. Hoje eu fui no mercado e eu vi um monte desse guia, eu fiquei, gente, agora já sei. Mas é muito bom. Tem manteiga, Sim, a manteiga. Eu como manteiga mesmo, comendo assim no pão? Sim. A barriguinha já tá. Val. Já estourou o horário? Não. Olha, a Val, gente, não tem nem o que falar, né? Todos os domingos temos a Ayurveda Coma. Não, pode dar uma. É só porque a gente já tá dando show, né? E a barriguinha de vocês, eu sei que já tá ali, né? Senão vai passar totalmente. Você vai passar muito do horário, Mas. Falando de comida. E ela entrou bem nessa parte. Então, gente, né? Se vocês quiserem, eu convido, pode ser o domingo que vocês puderem, eu dou continuidade nessa aula, porque vai falar do preparo do alimento, né? Que é muito importante. Então, a gente conversa, marca um domingo e eu dou continuidade. Eu vou dar o brinde para vocês agora. Ah, não, mas peraí, não, mas peraí. Não, mas peraí. Também. Já vai encerrar? Pode. Você quer fazer teu fechamento? Só fiz essa parte do alimento que foi tão especial e exatamente para vocês entrarem neste humor. Já que vocês estão aqui. E já que vocês estão aqui no templo, né? E é diferente, assim, tem o seu diferencial. Não dá para falar, eu fui no restaurante X indiano, não é a mesma coisa, tá? Então, era só para ela colocar esse ponto essencial da filosofia para vocês saírem. Pronto. Então, aí você coloca o ghee com a especiaria e depois coloca os legumes que vai refogar, né? Refoga os grãos vegetais, adicionar água para o cozimento. É a cozinha terapêutica, né, que eu tô falando. É uma comida adequada para a quantidade de medicina. O amor é o mais importante aí. Mas não é o amor que falam nas propagandas. É realmente o amor que você está dando aquele alimento. Porque é algo sagrado. Que é a cozinha sagrada. Então, as condições da cozinha ela tem que estar limpa, pura, organizada como um templo. Porque se a gente pensar que o nosso corpo é um templo, que a gente vai nos alimentar também tem que ser um templo, né? Tem que ser algo muito sagrado. A gente
dá muita importância para ter deidades na cozinha, porque quando a gente faz o alimento, a gente sempre vai oferecer primeiro para essas deidades. Cozinhar a própria comida, é o que você acabou de falar. A importância de cozinhar a própria comida dá autonomia, né, pra gente, e a gente vai fazer tudo isso, porque outra pessoa que vai cozinhar não vai dar esse amor todo, né, na nossa própria comida. E aqui tá falando, maior fonte de autonomia, desenvolvimento físico, mental e espiritual. Fazer dessa parte da alimentação o sacrifício da alimentação. Então, no Bhagavad Gita, no capítulo 15, verso 14, fala: nos corpos de todas as entidades vivas, eu sou o fogo da digestão e me uno ao ar vital, que sai e que entra para digerir os 4 tipos de alimento. Então, é algo muito sagrado. O Bhagavad Gita, ele dá ensinamentos riquíssimos pra gente, está falando da alimentação. Então, essa parte, o ato de você se alimentar é sagrado. Então, no Ayurveda, no Hare Krishna, aqui na nossa filosofia, nós sempre temos um tempo e oferecemos nossa alimentação para as deidades, né? Primeiro para Krishna. Então, a gente faz o alimento que vocês vão se alimentar hoje, foi oferecido primeiro a Krishna, e depois esse alimento fica espiritualizado, é uma praçada, e a gente vai comer. Então, tudo isso é muito sagrado. Hoje vocês vão compartilhar o alimento. Todo mundo aqui, num estado sático, né, na bondade, vão se alimentar de uma comida sagrada. Então, é importante vocês começarem a ter esses rituais em casa. Tem um altar em casa, ofereçam, façam esse teste. Para a tua família, né, dê alimentos no modo da bondade, no modo do amor. Transmita esse amor para o alimento, faça desse momento sagrado na vida de vocês. E é isso, gente. Eu estou sempre disponível para que vocês precisarem. Se o que eu não puder ajudar, eu procuro um outro terapeuta. Tem o nosso amigo ali também que pode nos ajudar. E é isso. E agora vai ter o jantar.